Bíblia Sagrada, versão ACF 2007, livro Deuteronômio. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel e Labã e Azerote e Tisaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º do primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assaz vos haveis demorado neste monte, voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, à planície, à montanha e ao vale, e ao sul e à margem do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que vós sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos, homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que as ponham por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomai, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E do mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém a causa que vos for difícil farei vir a mim, e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto, que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pela qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós.
conforme a tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde vós deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto preservou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará, fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: Pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: Diz-lhes: Não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Hormá. Tornando, pois, vós a chorando e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto desde 40 anos. O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te falou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elat e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os emins dantes habitaram nela, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. Também esses foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam emins. E outrora os hereus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede, e os dias que caminhamos desde Cades Barnea até que passamos o ribeiro de Zerede. Foram 38 anos, até que toda aquela geração dos
homens de guerra sumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás a ar pelos termos de Moabe. Chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada a terra de gigantes, antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os oureus, e eles os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os heveus que habitavam em Cazerim, até Gaze, habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon, eis aqui na tua mão, nenhum dado a Sion, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Nesse dia começarei a pôr um terror e um medo de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu, os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para te dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui tenho começado a dar-te Sion, e a sua terra começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo da cidade que tínhamos tomado. Desde Aroé, que está à margem do rio de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegasse nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proíba o Senhor nosso Deus. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu a nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos, as 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas as cidades eram fortificadas com altos muros, portas, ferrolhos e muitas outras cidades sem muros. E destruímos-las, como fizemos a Sion, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim naquele tempo tomamos a terra das mãos daqueles dos reis
dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até ao monte de Hermon. E Hermon os sidônios chamam Serion, porém os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo Gileade, e todo Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes, eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De novo côvados, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade com as suas cidades tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o restante de Gileade, como também todo o Bazão, o reino de Og, dei à meia tribo de Manassés toda aquela região de Argob, por todo o Bazã se marchava a terra dos gigantes, se chamava terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argob, até o termo dos Gersuritas e Amaacatitas, e a chamou de seu nome, Avote Jair, até este dia, e a Maquir desde Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão por termo, desde Quiriate até o mar da Campina, o mar salgado abaixo de Asdod, Pisga para o oriente, e no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, diante dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, vossas crianças e vossos gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos e a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor nosso no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entreis a possuir e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor o Senhor Deus consumido. O Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois,
e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os teus dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes a vos e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não fizestes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus.